Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. E nós estamos aqui de manhã, não é? Nós estamos trabalhando em cima do livro de Romanos, capítulo 4. Hoje nós vamos caminhar a partir do versículo 9. E eu convido você a estar comigo, não é? Nós temos um canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube. E tudo que nós gravamos hoje, seja os da quarta que a gente faz também, e das sextas às 18h30, tudo vai para o nosso canal. Então, nós agradecemos aí pela presença de vocês. E vocês que já andam conosco, não é? Que já nos acompanham, muito grato. E continua investindo na nossa vida, orando, intercedendo, não é? E para que realmente a gente consiga continuar essa tarefa. Se você tiver condições de compartilhar o nosso canal, conteúdo, se você gostar, realmente o Google vai perceber que o que a gente faz é relevante e ele vai divulgar, tá bom? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, pedindo para que a gente possa fazer isso e expor, não segundo o que eu acho, mas segundo o que o Senhor colocou aqui para a gente aprender, tá bem? Vamos orar? Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos pela vida do Caio, que cuida de todo o sistema, também da minha vida, da Graça, do Marcos. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos fazendo caminhar seguro, instruído, iluminado o texto pelo Teu Espírito Santo. Nós entregamos cada pessoa que vai estar conosco no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém. Se você puder, durante aquilo que vamos estar falando, escreva, comente, tá bem? E se você quiser entrar em contato com a gente, 11 999 11 5272. Muito bem, Dona Graça, o que você tem para nós hoje, Graça? Bom dia, né, todos. Bom dia. É muito bom estar aqui, né, porque a gente sabe que é o chamado do Senhor, né, não é uma coisa que, eu vou fazer, né, é a obra do Senhor e a gente está aqui, né, para servir todo o tempo, todo lugar que Ele nos usar. Então, é para a glória dEle. Marcos, parece que você vai viajar hoje, Marcos? A gente vai para São Paulo hoje. Quase que a gente perde, você queria ir de manhã, né? Não, eu falei para ela que só a parte da tarde. Então tá bom. Mas o que você gostaria de compartilhar? Como é que andam as coisas? Então, eu queria compartilhar do meu canal, né? A gente tem falado bastante aí de João, então uma bênção. A gente tem se aprofundado cada vez mais na palavra, né? Isso nos deixa muito feliz. E assim, muitas vezes até me surpreendo quando eu olho os meus vídeos, porque são assim, várias pancadas assim, né? Da pessoa que não faz aquilo que precisa fazer, né? E depois que eu olho, eu falei, nossa, caramba, ficou bem forte assim, né? Mas é assim mesmo. Não tem que passar a mão na cabeça, não. Não, mas é que tipo, traz à tona o que a pessoa precisa fazer. Sim. Entendeu? Perfeito. E aí, do que eu tô fazendo, tem várias, sim, tem uma empresa... E o que você tá fazendo? Não, então, tem uma empresa que ela quer trabalhar com produtos no Facebook, só que a gente tá em negociação ainda, né? Porque a gente precisa fazer algumas coisas para antes de fazer o projeto, para ver se realmente vai vingar. Então tá em negociação. E tem uma empresa que eu já trabalhei com ela e ela... Voltou de novo. A gente fez toda a implementação para ela, só que ela precisa fazer algumas coisas ainda para a gente tocar esse projeto também. Então tem várias coisas acontecendo aí. Sim. A gente fez uma reunião ontem também com uma pessoa, então várias coisas estão surgindo. Várias frentes aí. Porque assim, eu também mudei um pouco a forma como eu também falo com os clientes, né? Porque antes era muito duro, muito firme naquilo que eu falava. Não que eu estava errado, mas a forma como você tem que falar com o cliente tem que ser uma coisa amigável, uma coisa mais, né? Porque senão ele não vai ficar com você, né? E aconteceu isso.
diversas empresas ficaram comigo, mas todas elas foram embora por causa que eu era muito duro, muito, né? Muito assim, da forma de eu falar mesmo, né? E é tudo a forma de você falar, né? Então a gente percebeu isso, né? Minha mãe até me falou, Marcos, quantas empresas já não passaram por vocês e eu fico aí, eu realmente percebi que realmente eu tenho que mudar nessa parte, né? E Tecnicamente estava correto, só que a maneira de você... a maneira de falar. Porque eu não posso, aquilo que eu acho que é o correto, eu não posso simplesmente falar, vamos fazer Impor, né? isso. Vamos fazer isso. Eu não sou chefe do cliente. Falar, eu acredito que a gente pode fazer por aqui. Né? Exatamente. Eu aconselho que a gente possa fazer tal coisa, entendeu? Aí se o cara decidir, ok. Que nem aconteceu ontem, né? A mulher, ela tava com uma hospedagem HostGator. É uma das piores do mercado. Se fosse antes, fosse assim, ó, vamos mudar de hospedagem, porque isso vai afetar seu anúncio. Porque se o site está fora do ar e as pessoas começam a clicar indo para o seu site e ele está fora do ar, isso vai impactar no seu anúncio. Antes eu falei assim, não, vamos mudar, porque senão você vai... Ontem eu falei assim, não, ó, a HostGator é uma das piores do mercado. Eu aconselho você a repensar É diferente. Na questão do... Aí ela abriu um ticket lá no HostGator para saber o motivo. Mas eu não fiquei falando, não, vamos fazer tal coisa. Eu deixei ela decidir. Perfeito. Porque eu não sou chefe dela. Né? É isso aí. Entendeu? Muito bom. Eu sempre, nas minhas andanças do passado, eu sempre procurava trazer a pessoa comigo, né? E então eu motivava a pessoa. Isso eu estava num projeto, eu até falei isso para Nazar, né? Eu colocava para ele de tal forma que ele começava a participar, ele se sentia parte do projeto e aí ele vinha com tudo, né? Então são coisas que nós devemos fazer para não rejeitar a pessoa, para não colocar uma coisa meio arrogante e tal. Sim. Mas isso tudo é algo que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com as duras penas, né? E como é que você é contatado? Então, a gente tem o telefone de São Paulo, que é o 11 94723 1984, de Campinas, é 19 9825 25 965, né? E assim, o que acontece assim, a gente tá fazendo esse projeto como empreendedor, só que tá surgindo uma oportunidade em São Paulo, entendeu? E aí, vamos ver o que Deus quer da minha vida, se Ele quer que eu fique aqui, com esses projetos que vão entrar, ou São Paulo. Né? Tá bom. De qualquer forma, você vai fazer o projeto lá ou aqui, é online, né? Não muda muito. Para nós é chato, porque aí eu vou perder você aqui. Não, mas vai ser bom, tá porque bom. Deus, Ele tem para você coisas, sim. Para você é bom, e nós vamos estar orando para que se Ele for quer, da né? vontade dele, né? Se for da vontade dele. Ok, pessoal, nós estamos aí dando continuidade. Nós já vimos tanta coisa em Romanos, coisas sérias, não é? Coisas importantes, né? Desde o capítulo 1 a gente viu assim coisas tremendas que eu gosto de falar, que o livro de Romanos só pode realmente ser aplicado na minha vida, na sua vida, se for obediência por fé. E isso só se você nascer de novo. Porque a minha natureza não quer obedecer o Senhor de jeito nenhum. Minha natureza é contrária, né? E ele fala bem claro que nós somos chamados no sentido de nos tornarmos crentes no Senhor Jesus com um propósito, ok? Vimos também que o Senhor condenou os pagãos, condenou os moralistas e condenou os religiosos, ou seja, todos estão debaixo da condenação de Deus, da maldição mesmo. Nós já nascemos mortos espiritualmente. No capítulo 2, ele levanta uma hipótese, tipo assim, se você faz o bem, você vai ter a vida eterna. Mas se você não faz, infelizmente, você vai estar longe, né? Nas trevas por toda a eternidade. Isso no capítulo 2, é uma hipótese. E quando eu pergunto para a pessoa com respeito a isso, eu estou no primeiro grupo, eu não mato, eu não roubo, aquela velha história. Mas quando chega no capítulo 3, Paulo desmonta essa hipótese. E ele deixa bem claro, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, então, olhando os dois grupos,
Se você faz o bem, você vai estar com Deus por toda a eternidade. Se não faz, você estará longe dele. E ele acaba de afirmar que ninguém faz o bem. Então todo mundo está vivo desde que nasce. Aí é que entra a pessoa de Jesus. Aí que entra o próprio Deus, que criou todo o universo e se fez homem. E ele vai para a cruz do Calvário, recebe nele todos os teus pecados, os meus pecados, do primeiro homem que nasceu até o último, lá do milênio, vai para Cristo. E Cristo morre a nossa morte. Paga o preço que você pagaria por toda a eternidade no lago de fogo. Mas ele ressuscita e ele agora oferece de graça a salvação. E essa salvação ocorre na medida que você entende o que está em Efésios 1,13, ou seja, quando você ouve a palavra da verdade e você crê que realmente Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que você seja salvo, e você convida Cristo para entrar na sua vida. Você é selado com o Espírito Santo. E no versículo 14 diz que esse que te comprou com sangue vem te buscar. Amém. Você tem essa esperança? Tem? Então, se tem essa esperança, aguarde, porque o sistema está sendo fechado. E realmente estamos aguardando o toque da trombeta. Bem, no capítulo 4, que nós já vimos, no início, fala exatamente sobre Abraão. Exatamente isso que eu estou falando, ou seja, independente das obras, independente de mérito, independente de qualquer coisa. Esse Abraão vem de um povo terrível. Ele vinha lá dos dos caldeus, que chegava até queimar as crianças ao vivo nos braços dos deuses dele, de matar pessoas de forma mais terrível, de toda idolatria, tudo que você possa imaginar que entristece o coração de Deus, eles faziam. E é exatamente daí que Deus chama um homem chamado Abraão. E a gente percebeu já dos versículos de 1 até 8 que a fé de Abraão era independente de qualquer mérito, independente de qualquer obra. E hoje nós vamos ver que a fé de Abraão foi antes da circuncisão. Quando Deus faz um pacto com Abraão, onde ele foi circuncidado no seu prepúcio, isso que ocorreu foi uma ordem para sempre, para toda a descendência de Abraão, até os dias de hoje, e vai ocorrer até o final, quando realmente vai vir novo céu, nova terra. Mas aqui no capítulo 4, versículo 9, eu vou ler até o 15, e nós vamos comentar um pouquinho. Vem, pois, esta bem-aventurança, ou seja, de ser salvo, crendo, só, sem mérito. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou seja, sobre os judeus, ou também sobre os incircuncisos, que são os gentios, os das outras nações. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E Abraão já estava circuncidado ou não estava? Nós já vimos que não. Como, pois, lhe foi atribuído? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão. Sim, quando incircunciso. Ele era um gentio. Eu até brinquei, eu acho que já falei isso em outra live, que eu e Graça fomos consultar um médico, e quando eu entro na sala, ele estava de kippá. E eu comecei a conversar com ele a respeito de Israel, e eu percebi que ele não conhecia muito, né? É um sujeito já de seus 50. E eu falei, mas Abrão, qual era a origem de Abrão? Eu imaginei que ele fosse dizer, não, ele era um gentio e que veio realmente dos caldeus. Mas ele responde, Abrão ele era judeu. E eu disse, bom, então Abrão era pai dele mesmo, porque quem deu origem aos judeus foi Abrão. Então, aqui fala que ele era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça. Ou seja,
a circuncisão veio para ele como uma autenticação daquilo que ele creu. Quando ele creu no Senhor, se arrependeu dos seus pecados, a partir daí, então, ele foi selado. Então ele fala, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, todos, independente se você é judeu ou não, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão. Então ele é pai do circunciso e do incircunciso. Então ele fala pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abrão antes de ser circuncidado. Por isso que ele mesmo fecha afirmando no capítulo 3, versículo 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, a verdadeira circuncisão que nós encontramos em todas as escrituras é quando você crê por fé no Deus de Israel, no Messias que há de vir, para eles lá do passado. Mas para nós, que já sabemos que ele veio, olhamos para trás e entendemos que Jesus é o que estava prometido em todas as escrituras no Velho Testamento. E no versículo 13 ele diz, porque ele fala, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa. A promessa foi feita por Deus antes dele ser circuncidado. Que promessa? Que ele seria bênção para todas as nações e que dele viria o Cristo. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei, ou seja, os circuncidados, os judeus, é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ou seja, se ele recebeu essa promessa antes da circuncisão, antes de surgir a lei de Moisés, e de repente alguém fala, não, somente quem está debaixo da lei é que é salvo, não é? Então, toda promessa que Deus fez para Abraão antes da circuncisão, antes da lei, não tem sentido, não vale mais nada, né? Mas ele fala, porque a lei suscita a ira, a lei não salva. Eu quero que você escreva isso, aonde você estiver, no papel, na parede. A lei não salva, a lei condena. Ok? Então ele diz, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. E como não há lei? Em Cristo Jesus você não precisa praticar a lei para ser salvo. É simplesmente você reconhecer que você é um pecador miserável, se arrepender dos seus pecados, entender que Jesus é o único nome pelo qual importa que você seja salvo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e convidar esse Cristo para entrar em sua vida. A partir daí você é feito filho de Deus e tem a vida eterna, e é circuncidado no coração, no espírito. Ok? Então agora vocês comentem desse trecho que nós acabamos de tratar, do versículos 9 até 15, porque nós já entendemos que a fé de Abraão era independente das obras, era independente da circuncisão e é independente da lei. O que vocês têm para me falar sobre tudo isso aí? Trazendo para nós, inclusive, o que essa passagem é importante para você falar com outras pessoas que nem judeus são. Eu fiquei um pouco confusa com esse 11. Ele teve um selo de justiça pela fé, né? Antes da circuncisão. Sim, né? Ou seja, quando ele creu. Então, é isso mesmo que eu Isso entendi. mesmo, é o que está escrito
Abra lá em Efésios 1:13. A Ah, mas diferença... isso eu já Sim, sei. mas leia, é bom para eles tá. ouvirem, não é? Porque para o judeu, eles têm Moisés, a lei, tudo certinho. Só que Abrão foi antes da lei, antes dele ser circuncidado. A circuncisão foi um selo. Porque, na verdade, esse selo também foi no coração dele, porque ele, Não, mas primeiro ele sem foi conhecer no nada, coração. sem ele conhecer nada, simplesmente ele creu e obedeceu, Então, isso foi feito É. circuncisão. Isso, ele foi No circuncisado no coração. como Isso, nós. e aí veio o selo, ou seja, Deus olhando para Abraão disse, você é meu. Sim. Ok? Mas leia o Efésios. Porque o Efésio aqui vai falar, nós Fala. agora que cremos, no dia que aceitamos Então, leia aí. Jesus, ele fala, no 13 ou 14? 13. 13. Depois você leu o 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, Uhum. qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, olha só. Os judeus receberam uma circuncisão como selo, como sinal, Sinal. ok? Mas para ele receber esse sinal, Tem que primeiro ter tinha fé. que ter no coração. E nós a mesma coisa. Recebemos o selo, temos o Espírito Santo, coisa que eles não tinham, ok? Sim. O Espírito Santo entrava num profeta, se manifestava, assim diz o Senhor, e aí o Espírito Voltava. Santo saía, né? Então eles tinham um selo, um sinal que autentificava, que dizia, você é nação exclusiva minha, você é uma nação santa, separada, ou seja, como nação, essa circuncisão de Abrão abrangeu a nação, mas individualmente desde Abrão, da mesma forma que Abrão creu e recebeu esse Foi selo, imputado para a justiça. individualmente cada pessoa israelita e depois agora recentemente os judeus, ao receber essa circuncisão, eles tinham também que crer Por no fé. Messias. Agora atualmente eles tinham que crer que Jesus era o Messias. Sim. E agora a diferença é que esse selo é só para o povo de Israel, esse sinal, e o de Jesus não, o de Jesus é universal. Sim. Marcos. Muito bom. Não, então, é que antes, né, assim, tanto Abraão como nós temos que crer que Jesus é Deus. Na verdade, Abraão ele via como o Messias que iria vir, né? Uhum. Sim. E a gente já sabe que ele já Jesus veio. é Deus, né? E aí, essa questão aí da circuncisão é você tomar um ato, né? E no caso dele, né? Um ato que não só identificava, né, o povo, né? O povo judeu, né? Como uma marca, né? Que realmente era um povo separado, né? O que nos separa hoje não só mais o Espírito Santo mesmo, né? Que nos separa do mundo porque naquela época ele tinha Deus, ele falava com Abraão, né? E hoje a gente tem um relacionamento muito mais íntimo com Deus, né? Uhum. Que é o Espírito Santo, ele que nos guia. O próprio Deus está Dentro de gente. E esse é o poder, né, de Jesus. Sim. Porque antes os apóstolos, eles tinham que ir até Jesus e seguir Jesus. Sim. Hoje não. Hoje, Deus ele está dentro de nós. Uhum. Então, ele nos guia para fazer a obra dele, para glorificar ele. Sim. interessante, né? Que antes eles estavam com Jesus. E agora Jesus está em nós. Em nós. Deus conosco. Né? E isso que é o poder, né? Porque cada pessoa que tem o Espírito Santo tem uma obra, né? E se todo mundo fizer a obra, né? Que o que a gente está vendo aqui não está acontecendo, hoje o mundo seria muito mais evangelizado. Sim. Porque hoje você vai Sim. na igreja, pastor, o que você quer que eu faça? Eu não sei, meu. Então, ou que a pessoa realmente não tem o Espírito Santo, é um religioso, entendeu? Ou não escuta a voz do Espírito Santo, entendeu?
Então, se todo mundo... Porque, por exemplo, eu estou fazendo lá o YouTube, não porque o pastor me mandou fazer, mas porque o Espírito Santo me moveu a fazer isso, né? Uhum. Então, assim como você, né, que fez com chineses, agora na Unicamp, né, o Caio agora no condomínio dele, minha mãe discipulando e aconselhando, né? Então, se cada um fizesse a obra de Deus, hoje o mundo já estava evangelizado mais ainda. Uhum. O interessante é que se você abrir Efésios 2:10, deixa bem claro que nós somos uma poesia específica. Você, a graça é uma poesia maravilhosa, né? Você também, eu, uma poesia diferente. Uhum. Preparado para realizar as boas obras que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Ou seja, se eu sou circuncidado no coração, se eu sou feito filho de Deus, se eu tenho a vida eterna, como consequência disso é que eu vou fazer as obras que o Senhor determina para eu fazer. Se eu ando por fé e obediência, então, meu querido, você vai estar impactando vidas. Se você mesmo sendo salvo, você é um esquenta-banco. Você é alguém que chega na igreja, senta, ouve e embora. Você não tem nem comunhão, você não tem testemunho, não tem nada. Querido, um dia você vai ser cobrado. Porque no dia que você aceitou a Cristo de verdade, e você nasceu de novo, você se tornou santuário do Espírito Santo, Deus te deu dons e te deu um ministério. Sim. Se você não está, tem quantas pessoas que eu conheço com 30 anos e falam, não sei qual é meu dom. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo na igreja? Você não sabe nem qual é o dom do cara. Erro de quem? Erro não só da pessoa por não procurar, mas erro do líder. O líder, o pastor, que não está realmente ajudando as suas ovelhinhas a descobrir quais são os seus dons. Pelo menos um você tem. Eu acho que eu não tenho dom nenhum, então você não é salvo. Sim, inclusive eu sempre falo para as minhas discípulas, né, por exemplo, se você não sabe os seus dons, você é uma pessoa incapacitada, porque se você sabe dos seus dons, você vai procurar estar dentro, né, da vontade de Deus e se aperfeiçoar naquele dom, para que Deus o use na vida de pessoas. Sim. Porque nós estamos aqui para quê? Para ajudar as pessoas a ir até os pés de Jesus, porque Ele não está aqui. Quem que tem que fazer? Nós. Só que a igreja ela está em desobediência. Ela acha que ela vai para a igreja domingo, é uma missa. Você vai lá, você não tem compromisso nenhum, você sentou, vai embora e acabou a tua vida. Né? Aí você vive a semana como qualquer ímpio. Como qualquer outra pessoa. E só que eu vivi isso, e é horrível. Você viver uma religiosidade é a coisa pior do mundo. Não existe, pelo menos para mim. Eu falei para Deus, não quero mais ser crente. Mas como? Eu já tinha sido batizada no Espírito Santo. Eu já tinha, né, me convertido. Eu estava eu estava incomodada. O que eu estou fazendo para a obra de Deus? Né? Aí Deus falou para mim assim, não é a tua igreja, o problema é você. Porque se o pastor não está evangelizando para você ver, discipulando para você ver, te ensinando a como ganhar vidas para Jesus, como o povo judeu, eles não foram. A igreja também não está indo. Então nós estamos em franca desobediência. Incredulidade e desobediência. Porque se você não está indo é porque você é incrédulo. Você não está crendo que você pode falar com uma pessoa e ela ser salva. Você levar essa pessoa nos pés de Jesus e depois você edificar. Claro. Porque ela vai ter muitas dúvidas. O que você sabe, não sei nada. Sabe. O pouquinho que você sabe que nem o Raul fala, né? Estrogonofe. Para aquele que não sabe nada. Né? Então, assim... o que para você é arroz com feijão, para um não cristão é estrogonofe, é uma coisa pesada. Se a igreja estivesse obedecendo, com 17 anos, Jesus já tinha voltado. Sim, a igreja já teria voltado com Jesus. Por causa do discipulado. Por causa do discipulado. Evangelismo, discipulado. O que a igreja fez? Nada. O que ela está fazendo? Nada. Então, assim, não fique sossegado por viver uma vida de religiosidade. Porque Deus tem muito mais para você. Ele te deu dons. E quando você trabalha com os dons, é uma delícia.
Olha, eu faço discipulado a parte da tarde inteira, vou até a noite. Cada discipulado é diferente, é a mesma passagem. Então Deus fala de maneira diferente com você. Às vezes Em termos de aplicação, o significado sempre é o mesmo, não, você aplica sim, diferente. Não, mas você fala de maneira diferente, vem outras palavras, né? Não que seja palavra diferente, mas assim, é a mesma palavra, mas... Então, assim, é tão gostoso você ter o dom e você está aplicando aquilo na vida do teu irmão. Ele tem outro dom, ele tem que estar aplicando também na sua vida. Então, é mutuamente, então tem que ser uma coisa dinâmica. A igreja não veio aqui para... Jesus morreu na cruz, porque antigamente, eu tenho que confessar um pecado meu, eu já confessei ao Senhor. Eu tinha inveja do povo judeu, porque eu falava, poxa, eles conheceram Jesus, eles viveram com Jesus, que coisa maravilhosa, né? Hoje ele está em mim, Deus conosco. Então nós somos muito privilegiados, porque eles não têm o Espírito Santo, e nós temos. Eles apenas, não apenas, né, mas assim, eles têm, eles são o povo de Deus, né? Então, eles são preservados por causa dessa promessa que ele fez a Abraão. E esse povo teria que alcançar o mundo, e só que eles não, né? Essa bênção que Deus fez a Abraão, eles não cumpriram, eles ficaram, não foram. A igreja é a mesma coisa. A igreja está ficando, está em franca desobediência. Então, nós temos que saber quais são os dons, se preparar e trabalhar. Porque Deus não trouxe você aqui para ficar sentado no banco e nem de braços cruzados. Você vai trabalhar também. Durante a eternidade, você não vai ficar lá no céu só cantando. Você vai ter trabalhos também. Inclusive no milênio vai ter no muita milênio, você vai comandar cidades. Porque nós vamos viver aqui na Terra. Vai começar a cidade se você tiver um bom gordão, né? E Jesus vai estar se aqui for com um você. galardãozinho, Né? eu não sei se você tiver Não, um ótimo gaíce. Não, é que você afirmar. Você vai galardão comandar, grande, né? Então, assim... afirmar que vai comandar. Davi, por exemplo, Paulo, são homens de Deus, né? Homens, assim, maravilhosos, têm muito galardões, então eles vão governar cidades imensas, né? Então... O que nós vamos fazer não sabemos ainda. Eu não sei o que eu vou fazer lá no milênio, mas assim, estou preocupado em estar com Jesus. Muito feliz porque Jesus, o meu mestre, vai estar junto comigo. Né? Então é maravilhoso. Marcos? Acho que já foi? É. Tá bom. Então vamos prosseguir. Bem, então nós já vimos aí que a fé de Abraão era independente de obras, independente da circuncisão, independente da lei, e a fé de Abraão estava em quem? Em Deus. Em Deus. Esse é o segredo. Então, ou seja, todas essas três coisas que eu falei podem inclusive ser vistas como religião. Se não tiver essa que eu vou ler agora, vamos dizer assim, qualquer obra que você fizer não adianta, a lei que você praticar não adianta, enfim... Qualquer coisa que você fizer não adianta. Circuncisão, né? Então, versículo 16, ele começa então agora a explicar a diferença de Abraão por outros semelhantes a ele que também eram gentios, ou seja, das nações. Sim. Né? Essa é a razão, essa qual? Todas essas independências que eu falei de obra, de circuncisão, da lei, né? Essa é a razão, porque provém da fé, ou seja, Abraão foi salvo por fé, para que seja segundo a graça. Olha, graça é favor imerecido. E eu sempre falo, as pessoas falam assim, eu sou salvo por graça. Eu falei, o que é graça? A graça é favor imerecido, mas fica uma coisa assim muito, né? Como é que eu posso concretizar essa palavra graça? Graça, meu querido, ela tem um pacote com muitas coisas. Na graça, você se torna filho de Deus, santuário do Espírito Santo, você recebe dons, ministério, passa a fazer parte da família, vai viver com Deus, vai ser arrebatado, Ter a vida eterna. você tem a vida eterna. Você passa a ter autoridade para repreender demônio, para orar por pessoas, Serem pessoas curadas. se converterem, enfim.
É um pacote enorme. Você ok? tem todo o poder do Você tem universo. todo o poder do universo. Aquele que ressuscitou Cristo está dentro de você. Então ele fala, essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, ou seja, a promessa que foi feita. Que promessa? Que através da descendência de Abraão, inclusive, viria o Cristo, viria o Messias. E que ele e os seus descendentes, está levando para as nações o Deus de Abraão. Sim. Não é? Então ele coloca aqui, não somente ao que está no regime da lei, ou seja, o judeu, mas também ao que é da fé que teve Abraão, ou seja, o incircunciso das outras nações. Porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos, olha só, e chama à existência as coisas que não existem. Queridos, você é filho de um Deus que é todo poderoso. E ele te deu dons, ele te deu autoridade. E recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. E parece que tem gente que pensa que para aí. Você recebe os dons para sempre você estar fazendo coisas sobrenaturais, né? Sendo aplaudido. Não é para isso. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu e minha esposa, ainda já com uma certa idade, corremos vários países. E acabamos, inclusive, morando na China. Imagina alguém de cabelo branco estudando na universidade na China, em Xi'an. O pessoal me parava, as professoras queriam tirar foto comigo. Por quê? A maioria ali tem que 19, 20, 21 anos. E estava lá um velhão. Não é? E eu fui. E se o senhor pedir, eu até falei isso para a Graça ontem. Se o senhor pedir para que eu vá de novo para algum lugar, eu vou. E ele sabe disso. E vou mesmo. Sim. Ok? Eu estou com 78 anos. Você já ouviu na Bíblia algum dos servos de Deus se aposentar? Já viu isso? Não. Todos eles continuaram servindo o Senhor, usando realmente tudo que Deus colocava à sua disposição até o dia que ele morre. Então, eu por enquanto ainda estou vivo nessa terra. Ok? E continuo fazendo tudo o que eu fazia quando eu me converti. Há 45 anos atrás. As mesmas coisas. Continuo pregando, continuo ensinando, continuando a exercer realmente autoridade no nome de Jesus para repreender Deus. Tudo que eu fazia quando eu me converti, continuo fazendo hoje. E vou continuar fazendo até o último dia da minha vida, que pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu não sei quanto tempo o Senhor quer que eu fique aqui. Mas enquanto eu estiver nesse mundo, meu querido, eu vou continuar falando de Jesus, pregando Jesus, testemunhando de Jesus. Então, muitos falam, você é radical. Não sou radical, sou bíblico. Não foi o Senhor que abaixou o padrão. Foi o homem, foi a igreja. Então, aqui diz assim, olha só, versículo 18. Abrão, esperando contra a esperança, porque ele era já de idade, não é? Sim. Creu para vir a ser pai de muitas nações. Tanto ele quanto a esposa não podiam ter filhos. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já estava com muita idade, sendo de 100 anos. Eu tenho só 78, então estou no lucro, não é?
e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era Deus, poderoso para cumprir o que prometera. Porque antes dele ter filho, Deus já prometeu: olha, você vai ser pai de nações. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, ou seja, ele creu. E não somente por causa dele está isso escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, querido. O Velho Testamento serve para você e para mim como um exemplo. Um exemplo. Exemplo de coisas ruins e boas. Tem coisas que os servos do passado fizeram que não é para você fazer, então já está escrito aqui para você não fazer. E tem coisas que os servos do passado fizeram que é para você fazer, não é? Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É uma passagem bem forte e nós ainda temos um certo tempo. Eu gostaria que vocês abrissem Gálatas 3:6. Eu quero falar um pouco mais sobre Abraão. O Marcos e a Graça já devem ter ouvido falar de quebra de maldição de família. Já ouviu, Marcos? Já ouviu, né? Sim. Então, nós vamos ver se isso tem fundamento. Eu tenho, inclusive, uma live que fala sobre isso, tá? E eu queria que o Marcos lesse, Marcos, eu não sei qual é a sua versão, mas eu prefiro... é uma versão qual, sabe? É mais recente que tem. Não. Graça, eu quero a tua, então. Tá. Então é Gálatas 3:6 em diante. Por favor, leia, e depois o Marcos vai começar a comentar também. Tá. Vai até o versículo 9, por enquanto. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todos os povos, de modo de que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você pode comentar esses versículos, Marcos 6 a 9? Bom, o que eu entendo é que através da linhagem de Abraão veio o Senhor Jesus. E através do Senhor Jesus as nações puderam, não só os judeus, mas as outras nações também, através do Espírito Santo e através do nosso testemunho, vão receber também a Jesus, né? Que nem tem uma oração em João que Jesus fala para Deus, né, que ele quer ser glorificado. João 17. Ele pede proteção para os 17. discípulos e depois ele ora pela igreja. Porque que acontece? Os apóstolos, eles estavam todos concentrados ali, né, Jerusalém. em Jerusalém. Quando eles são perseguidos, aí a palavra de Deus é espalhada, né, para o mundo. Os discípulos, não os apóstolos. Os discípulos. Os apóstolos continuam lá. Isso. E aí, assim, as nações conseguem conhecer sobre Jesus, sobre a história dele, e podem se converter. E o Espírito Santo começa a agir na vida E vem deles. Paulo, que ainda vai fortalecer isso, se tornando o apóstolo dos gentios, né? Então, essa promessa de Deus já começa em Gênesis 3:15, que o descendente de mulher esmagaria a cabeça da serpente.
apesar de ser ferido no calcanhar quando ele morre na cruz, não é? Mas o importante é que ele, Abraão e seus descendentes teriam que ser testemunha desse Deus deles para as nações, apontando que um dos seus descendentes seria o Messias, mas fazendo com que as nações, de alguma forma, crescem nesse Deus. Muito bem. Então, tudo isso aconteceu, como nós já lemos lá em Romanos, porque Abraão creu, e isso foi imputado com justiça. Creu, e ele, dos sinais que verdadeiramente ele creu foi a obediência. Abraão pega seu único filho e leva e me sacrifica. Bom, como eu já comentei em outros, deve ter dado um nó na cabeça dele, mas peraí. O Senhor falou que isso é errado. Sacrifício de criancinha. E agora ele pede para que eu faça isso? Em tempo nenhum, Abraão ele simplesmente levantou e foi. Porque ele cria que se ele chegasse a realmente fazer isso, o Senhor seria poderoso para ressuscitar essa criança. Não é? Ele se tornou pai da fé. Né? Porque assim, ele não via nada, absolutamente. Lá em Hebreus 11 fala isso, né? Ele não podia ter nada que ele pudesse segurar, não. Né? Eu Palpável. creio por causa disso. Não tinha nada palpável. Mas ele creu por fé e obedeceu. Inclusive, ele creu até para as coisas futuras. Sim. As nações serem alcançadas, inclusive pela vida do próprio Jesus, né? Sim. Mas agora, eu recebi muitas vezes, e recentemente, pessoas dizendo assim, não, tudo bem, você se converteu, eu acho que talvez até o Caio deve ter ouvido isso, mas você tem que quebrar a maldição de família. Queridos, isso me deixa muito triste e fico realmente assim, por que as pessoas não estudam a palavra? Quando você nasce morto espiritualmente e debaixo dessa maldição. Mas em Cristo isso cessa. Sim. Não tem maldição de família. Quando você se converte, acaba. E Graça, lê para mim, filhinha. Versículos 10 a 14. Aqui? Aí mesmo, Gálatas, capítulo 3, 10 a 14. E preste bem atenção no que vocês vão ler. Todos quantos, pois, são da obra da lei. Ou seja, se você é um judeu e quer permanecer debaixo da lei, o que acontece? Estão debaixo de maldição. Acabou. Por quê? A lei não vai resolver o seu problema de Sim. pecado. Tá, Sim. continua. E ele fala assim... Porque estão debaixo da maldição. Estão debaixo... Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou né? seja, como nós já vimos no capítulo 1, 2 e 3, que ninguém consegue cumprir a lei, então, quando ele fala isso, diz o seguinte, você está debaixo da lei, então você continua debaixo de maldição. Continua. 11. Tá. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, ou eu pratico a lei e continuo debaixo da maldição, ou eu exerço fé na pessoa de Jesus e saio debaixo da maldição. Sim. Continua. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Ou seja, você vai morrer e vai para o inferno e depois para o lago de fogo. Sim. Porque se você não consegue cumprir a lei e você está debaixo de maldição, você morre debaixo de maldição. Sim. E não vai estar com Deus. Então precisava algo acontecer para que retirasse essa maldição da sua vida. Sim. Ora, mas isso não é através de mérito, não é através de você orar para que os demônios saiam, né? E você recebeu uma maldição de família, agora você tem que quebrar essas alianças. Não!
quando você aceitou Jesus Cristo, todas as alianças feitas, seja por você ou por quem quer que seja, são quebradas. Em Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é pode ser. Quem Olha sabe? o versículo 12 que fala. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Tá, o versículo 13 agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Uhum. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, Hum. porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, E versículo 14. para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que coisa maravilhosa. Por que as pessoas Está não leem a escrito Bíblia? aqui, Hein? né? Por que as pessoas não estudam? É tão claro. Olha só. Aquele que está debaixo da lei viverá debaixo de maldição. Sim. Mas Cristo nos resgatou. Esse é passado. Do que? Da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Queridos, leia isso umas 10 vezes se você não entendeu. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Jesus se fez maldito por você. Morreu tua morte, rasgou o escrito de dívida. Você não deve mais nada, você não está debaixo de nenhuma aliança com o diabo. Mais nada. O máximo que Satanás pode fazer com você hoje, ele faz, se você não conhecer a sua autoridade, é te oprimir do lado de fora. É te influenciar. É colocar coisas na sua cabeça, na sua mente. Mas se você sabe quem você é, e você exerce a sua autoridade e repreende em nome de Jesus, não tem nem obsessão, nem influência, nem opressão que possa resistir. A não ser que você esteja em pecado. Então se acerte com Deus, deixe de fazer o que está fazendo e restaura a comunhão e a autoridade. Então, ele deixa bem claro que em Cristo as bênçãos de Abraão te alcançam. Que quebra de maldição que você tem que fazer? Tem alguma? Se tem, meu filho, é porque você ainda está debaixo de maldição. Você nunca nasceu de novo em Cristo. É porque muitas vezes as pessoas pensam que isso aí é uma coisa física. Entendeu? Não é físico. É espiritual. Uhum. Você é um ser espiritual. Você é eterno. Então, aonde você vai passar a eternidade? Isso é muito importante. Uhum. Porque já está determinado aqui. Se você tem Jesus por fé, você vai para o céu. Se você não tem, você vai para o inferno. Então não tem negociação, não tem meio. Não tem um meio. Ou você é de Cristo Ninguém ou você é está do em diabo. cima Pronto. do muro, né? Ninguém está no cima. Comentários finais, Marcos? Então, eu vejo essa parte aí como aquele exemplo que a gente está na frente de um juiz, né? Uhum. E esse juiz vai nos julgar pela lei, né? E a gente já está condenado. Sim. Aí o advogado, que no caso seria Jesus, Amém. fala assim: Isso mesmo. olha, toda a culpa que ele teria que até morrer por essa lei, eu vou carregar isso. Então, de vez você dar a sentença para ele, você vai dar a sentença para mim, Uhum. né? E aí, vamos dizer que aí o advogado é levado, né? E a forma como o juiz ele aceita esse acordo, né? Ele imputa toda a culpa do advogado e a gente é liberado. Deus não nos vê mais como réu, né? Ele nos vê que a gente pagou, né? Na verdade foi pago a nossa sentença, né? Uhum. Só que esse advogado, ele não permanece morto, né? Ele ressuscita, né? Amém. Então, é um exemplo, né? Só uma ilustração. Legal, muito bom. Palavra É isso final? mesmo que
Não, eu falei, né, não tem meio termo. Né? Você não pode ficar em cima do muro. Que nem ontem eu falei para o chinês, eu estive lá na loja de um chinês, falei se ele for para a igreja, porque nós falamos de Jesus para ele. Ele falou que não. Eu falei, você pode viver sem Jesus, mas você não pode morrer sem ele. Então não tem esse negócio de você ficar no meio do mar, quando eu ficar velho, quando... Quem Entendeu? disse que você vai ficar velho? Você não sabe, né? Então, assim, tem caixão grande, tem caixão pequeno, né? Então, não dá para você fugir. Então, é hoje, né? O dia é hoje, né? Não tem negociação, né? Já está feito, já está pronto e já está determinado. Então, é a decisão sua. Meus queridos, nós terminamos. E se você gostou do conteúdo, compartilhe, entre no nosso canal, né? Faz aquilo que normalmente o pessoal faz, né? Dá ok, aperta o sininho e entra no playlist. E lá tem quase 600 mensagens. E se tiver dúvida, como eu falei, eu já dei o meu telefone, entre em contato conosco. Eu quero agradecer a presença de vocês, não é? Voltem todas as quartas de manhã, se Deus permite. Nós estamos também ao vivo. Quartas e sexta também estamos ao vivo às 18h30. Na quarta, falando uma série sobre aconselhamento, que tem sido uma grande bênção. E na sexta estamos dando Lucas versículo a versículo. Bem, eu queria encerrar com oração. Então, Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo. Intercedemos, Pai, por alguns nomes, por algumas pessoas que estão muito doentes, outros em recuperação. Lembramos do Pierre, pastor Pierre, lembramos do presbítero Francisco, chinês, e seu filho, Daniel. Lembramos, Deus, da Rebeca e da Paulinha, que também estão sofrendo com a parte de câncer. Lembramos o Sebastião, Senhor, da vizinha, são crianças que tiveram doenças diferentes, mas que agora já estão reaprendendo a falar e andar. Lembro do Rafa, Senhor, da sua esposa. Priscila. E tantas vidas, tantas pessoas que muitas vezes estão aí necessitadas, não só no sentido físico, mas também a parte psicológica, espiritual. Que o Senhor os guarde, os proteja, todos aqueles que estão agora ao vivo e os que vão estar depois em nosso canal. Que o Senhor os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.